a forma, né, que se dá um governo teocrático, né, pegando o gancho do que a gente já tinha falado, é um timing, né, preciso dentro do desenvolvimento social, né, de cada cultura. A questão de você misturar política e religião, né, ela corresponde a um anseio social, né, muito forte, ou uma cultura tradicional muito arraigada que ainda talvez não tenha tido contato suficiente com outras culturas, ou se teve, preferiu se ficar reclusa para se resguardar, né? E daí criar uma hierarquia de poder, ou seja, todo movimento político, e criar estruturas de Estado, de governo, com bases religiosas, porque se era orgânica da própria sociedade, da própria cultura, né? Mesmo assim, vejamos, né, influências culturais, o que nós podemos dizer? Nós temos países onde a religião, mesmo sendo majoritária e fazendo parte orgânica da cultura, ela não é misturada com a política do dia a dia, né? Que é o caso como estávamos falando, dos estados laicos, né? Nós temos aqui o Brasil, por exemplo, que é uma maioria cristã, e na prática, na prática mais ou menos, mas na teoria nós somos um país laico e a religião não deve se misturar, né, em assuntos políticos, mesmo porque nós temos minorias religiosas e tal. Aí você tem uma outra visão, onde países como, por exemplo, o Irã, que é uma teocracia, né, um governo, e onde a prática de governo e religiosa se juntam, né, para formar o Estado. Então, sob esse viés, você tem práticas que correspondem ao Estado laico, por exemplo, jurídicas, né, como as leis no Irã, que é meio... se adota metade da legislação romana, metade da Sharia, né, porque entende-se que a religião sim é importante em todos os aspectos da vida, mas ela não pode abarcar tudo, né, e a religião, mais do que tudo, é uma interpretação também, né, e uma interpretação que tem que ser revisada no modo de que ela precisa sempre se renovar, né? Porque o que seria a sobrevivência da religião sem os fiéis, né? E os fiéis, eles brotam, né? Eles vêm até a religião a partir do compasso de gerações. Então, assim, e as gerações têm novos anseios, novos desafios. Quem sabe essas gerações fiquem mais reclusas ou fiquem mais integradas a outras sociedades. Então, assim, se o poder de um país puder dialogar com a sua sociedade, tendo uma base religiosa para isso ou não, né, é isso que é o válido, né? É dar uma interpretação nova, uma interpretação jovem, portanto, e cada vez mais atualizada, não ficar preso, né, que o governo e fiéis não fiquem presos, por exemplo, a interpretações da época onde quando os livros sagrados foram escritos, né? Porque a realidade naquela época era uma, hoje se condiz a outra, né? Os preceitos da religião nunca vão mudar, mas assim, a realidade muda, a realidade política, né? Você pega países como o Líbano, como a Síria, como o Irã, como o Egito, como nós, Brasil, né? Nossa forma de governo mudou, nossa forma de Estado mudou tanto, né? Nós poderíamos ter nos transformado em uma república cristã, por que não, né? Mas não passou pela nossa estrutura política tal debate, né? Já na iraniana passou, não era, e o Irã se tornou uma teocracia, né? Por exemplo, no Líbano, houve, né, infelizmente, uma guerra civil de quase 30 anos, 25 anos, grosso modo falando, né? Para se chegar a um ponto onde você tem um país religiosamente rachado, digamos assim, dividido, e que se respeita. No final das contas, né, eles guerrearam,
e se toleram, né? Então assim, os cristãos vivem em paz, os muçulmanos vivem em paz, e os cristãos dentro da sua diversidade, os muçulmanos também, os sunitas, os xiitas, né? E os cristãos também, os ortodoxos, os armênios, os melquitas, os maronitas. Então, e o Líbano é um bom exemplo nesse sentido, né? Então, só para retomar a pergunta, né? O Islã e política, de certa forma, são indissociáveis, né? De certa forma, sim, são indissociáveis, mas depende da sociedade, do compasso da sociedade, né? Você tem, vizinho ao Irã, por exemplo, você tem a Turquia, né? Onde a sociedade, ela tem um diálogo com a religião bem diferente que o diálogo que a sociedade iraniana tem, e reflete no seu poder, né? E reflete no poder governamental de seu respectivo país.